Amém. Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Que a graça e a paz de Deus venha em cada coração. Amém? Amém. Nós vamos, em nome de Jesus, neste momento, darmos início ao culto divino. Peço aos irmãos que se coloquem em pé, aqueles que já estão. Irei agora fazer uma oração em voz baixa, pedindo ao nosso Deus a sua benevolência. Vamos abrir nossos cenários, de número 407, e vamos louvar alegremente ao nosso Senhor, ao nosso Deus, andar e viver com Jesus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 13 e 14, diz assim a palavra de Deus. Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para onde? Para a vida eterna. Então, com base nesse texto, muitos irmãos, dobrarem os vossos joelhos, vamos ter uma palavra de oração. Eu vou convidar aqui o irmão Ian, por gentileza.
infinita bondade e misericórdia, queria agradecer, Senhor, essa oportunidade que nos dá de estarmos reunidos nesse santuário. Agradecer por esse palavra da vida, espero que a tua presença nesse momento, envie o teu Santo Espírito, trabalhar com o Tiago, dar-lhe sabedoria nesse momento, facilidade, a vida do Espírito. Os lábios, Senhor, Isaías, e que tua palavra, Senhor, possa ser um bálsamo, possa servir de leve espiritual para nós, possa produzir frutos de arrependimento. Abra nossos corações, Senhor, e nós recebamos a tua palavra. Eu agradeço esta oportunidade maravilhosa, no nosso nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem tomar os vossos assentos. Amados, estou muito feliz de estar aqui nesta manhã, casa de Deus, poder juntamente com os irmãos, louvar o nosso Senhor, agradecer o seu nome. Para mim é motivo de muita alegria. Depois de tantos dias viajando, férias, aqui estou para a honra de Deus e agradecido pelas bênçãos que Deus tem me concedido. Tá? Antes de vir aqui a Aracaju, eu estive com a irmã Edith Santana. Quantos lembram dela aqui? Ela mandou salvações para vocês. Ela me contou do período que passou aqui com os irmãos, um período de bênçãos, né? E que tem muita saudade dos irmãos. Eu a convidei, eu falei, irmã Edith, a casa está aberta lá. A senhora veio aqui, a senhora reviu os irmãos. Ela falou que queria rever a antiga casa, né? Que ela morava com o pastor Mariano. E ela tem boas lembranças aqui da igreja de Aracaju, tá? Que Deus possa abençoar também a irmã Edith. Nesse momento nós vamos ter alguns louvores de corações gratos ao nosso Deus que antecederá a mensagem desta manhã. O irmão Neto deseja louvar o nosso Deus. E se houver algum outro louvor, os irmãos também estão com a oportunidade. Bom dia, irmãos. Feliz sábado. O estilo que eu vou louvar, eu convido aqui meu querido amigo irmão Paulo, da louvar junto comigo. Ele fala sobre a felicidade. Muitos procuram, então, em fevereiro, né? Carnaval, né? As pessoas procuram preencher o vazio de várias maneiras. Atrás de tiro elétrico, bebendo, namorando, se prostituindo de maneira errada. Então, veja, só que existe um vazio que eles vão fazer tudo isso e no final já um sábado vai dizer, olha, pega uma câmera e olha o final da pessoa, quando ela vai para a cama e se acordar no outro dia. Ressaca é vazio. Mas isso vai só ser preenchido com quem? Em Jesus. Não é diferente para a gente na igreja, a gente precisa estar aqui conectado com Cristo, para esse vazio ser também preenchido. Eu tenho certeza que nós seremos aqui, como o João falou, felizes, é uma felicidade que não é passageira, a felicidade do quê? É eterna, amém? Amém, glória a Deus. Existe um vazio, esse não pode esperar. Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma
Deus seja louvado, que o seu nome seja agradecido. Mais alguém deseja louvar o nosso Deus esta manhã? Deus seja louvado. Irmãos, o louvor empresta tanto assim a nossa alma. Quer louvar, hein? Fica à vontade. Execução em massa na China. Mais de 1.000 mortos em apenas 3 meses. Aumento os conflitos entre casamentos e sem terra. Doentes terminais mortais horríveis. Mistério do Brasil. As enzimas celulares capazes de causar morte e violação. A pesquisa mostra que a criminalidade brasileira esperança onde Deus não está. Esperança de amor e de paz, onde o ódio deixa marcas fatais. Esperança de vida.
tempos que foram dados, a honra e glória do Senhor. Amados, meus irmãos que olhem em nossos corações para a mensagem desta manhã, tem como tema a experiência pessoal que transforma, tá? Eu pedir aos irmãos que possam me ajudar nas leituras que serão feitas, que nós possam compartilhar conosco, para que fique uma mensagem dinâmica, tá bom? Todos participarem, tá? Amados, nós sabemos que Cristo, em seu ministério, ele pregava para multidões de pessoas. Várias pessoas buscavam a Cristo Jesus a fim de entender um pouco mais a respeito das suas palavras, dos seus ensinamentos, mas também elas iam até Jesus com o propósito de ser curadas das suas enfermidades. E de uma dessas experiências que Jesus teve, nos é contada ali em Mateus capítulo 5, em um sermão, Jesus conseguiu juntar para mais de 5.000 pessoas. Pessoas essas que estavam ali prontas para ouvir a respeito da salvação. E Jesus gostava assim de um sermão que abrangesse o máximo de pessoas, mas também ele se interessava pelo evangelho pessoal. Aquele evangelho que tocava diretamente ao coração. Algo que fosse mais íntimo, algo que fosse mais pessoal. E a palavra de Deus vai nos dar alguns exemplos sobre isso. O exemplo de Nicodemos é um exemplo de um evangelho pessoal. A Bíblia diz que Nicodemos foi até Jesus e eles tiveram uma audiência. Estavam os dois sós conversando a respeito da salvação. Como também a Bíblia diz que Jesus passou na cidade e encontrou um homem em cima de uma árvore chamado quê? Zaqueu. E aí Jesus entrou na sua casa, ceou com ele e teve agora a oportunidade de falar diretamente ao coração. Nós não sabemos ali o teor daquela conversa, mas sabemos que após Jesus sair da casa de Zaqueu, a vida daquele homem nunca mais foi a mesma. E em João capítulo 4, que foi o texto que nós lemos para a base de nossa oração, eu convido todos os irmãos a abrirem as vossas Bíblias. Ali também existe uma experiência notória, uma experiência a qual Jesus teve com a mulher de Samaria, ou mais conhecida, a mulher samaritana. A Bíblia diz agora que Jesus saiu da Judéia no sentido a Galileia, e era necessário que Jesus passasse em uma cidade chamada Sicar, que era da região ali de Samaria. Jesus, andando naquela viagem, chegou a um poço chamado Poço de Jacó. E ali no versículo de número 6, diz que ele ficava naquele poço. Jesus, muito cansado daquela viagem, sentou junto ao poço, e era por volta de que horas? Era por volta de meio-dia. Como é que está o sol meio-dia, irmãos? Quente, tá? Era por volta de meio-dia. Jesus, cansado, pede para os seus discípulos agora irem até a região mais próxima para comprar mantimentos, alimento. E chega ali agora uma mulher. Versículo número 7 diz que nisto veio uma mulher de Samaria. O que ela foi fazer lá? Ela foi tirar água e disse: Jesus, dê-me um pouco de água. Vamos parar por aqui para a gente analisar esse texto. Irmãos, primeiramente, entre judeus e samaritanos não tinha uma comunicação. Eles não se falavam. Mas existia algo muito em comum entre eles, na região da Palestina. A água para aquele povo é algo muito sagrado. É algo que você não deve nem para o seu inimigo. E quando Jesus agora estava ali à beira do poço de Jacó, e aquela mulher de Samaria, ela chega para retirar aquela água. O Desejado das Nações fala que aquela mulher chegou, lançou o seu cântaro. Ela jogou o seu cântaro, encheu de água, e ia saindo de forma que Jesus nem ia realmente reparar que ela estava ali. Mas ali Jesus foi com um propósito, o propósito de salvar a vida daquela mulher. Diz que quando aquela mulher estava saindo agora, Jesus ele chama ela e fala assim:
Ei, me dê um pouco de água. Aquela mulher agora ela olha para trás, surpresa, porque entre eles havia essa dificuldade. Mas ela também sabia que não podia negar água para quem? Até mesmo para um judeu. E o que ela diz agora no versículo 8 e 9? Quem que pode me ajudar aí, por gentileza? Leal, quem acha? Fica à vontade. Alguém começou a ler aí. Versículo 8 e 9. Obrigado. Vamos. Ela fica agora impressionada. Ela fica agora impressionada porque Jesus agora a pediu água. Irmãos, Jesus muitas vezes ele usa as circunstâncias da vida para alcançar o nosso coração. Na verdade, aquela mulher ela foi ali aquele horário porque ela sabia que naquele horário geralmente não tinha ninguém para buscar. Mas Jesus sabia que ele iria ter encontro com aquela mulher. E ele usou a necessidade, ele usou a circunstância para que ele pudesse realmente falar diretamente ao seu coração. Irmãos, quantas vezes Jesus ele não usa circunstâncias para falar ao nosso coração? Quantas vezes Jesus ele não usa algo para que nós pudéssemos ter realmente uma intimidade com Ele? Para que nós tivéssemos uma experiência com Cristo Jesus, o nosso Senhor. No versículo 10, a palavra de Deus fala que Jesus agora, ele oferece para aquela mulher a água. Mas que água era essa que Jesus queria oferecer? A água viva, a água da vida. Disse Jesus: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria o quê? Água viva. Jesus não estava falando, irmãos, daquela água do poço, mas ele estava falando de uma água que purifica, que transforma, que liberta, que muda hábitos, que muda caráter, que muda pensamentos. E esta água unicamente Cristo Jesus poderia oferecer. Mas aquela mulher entendeu o que Jesus queria falar para ela? Não. Ela não ainda tinha entendido. Até mesmo ela falou assim, ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde, e o poço é de que forma? É profundo. O poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? Aquela mulher não tinha entendido que Jesus estava levando aquela conversação para o sentido espiritual. E Jesus teve que ainda ser um pouco mais insistente. Muitas vezes Jesus ele tem tanta paciência conosco que ele ainda vai um pouco mais a fundo para que a gente possa entender realmente o que ele quer de cada um de nós. No versículo 13 e versículo 14, agora que for o texto escrito para a base da nossa oração, Jesus respondeu para aquela mulher e disse: olha, quem beber desta água, eu creio que ele apontou ali para aquele poço, voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca, jamais terá o quê? Sede. Mas a água que eu lhe der, pelo contrário, ela se tornará em nossas vidas uma fonte que jorra para a vida eterna. Eu achei interessante o que o Neto comentou aqui antes do louvor dele. Nós estamos em um mês onde as pessoas comemoram aí a festa da carne, né? O carnaval. E muitas pessoas, irmãos, procuram realmente saciar a sua sede espiritual com o quê? Com o mundo, com as bebidas, com as drogas, com os divertimentos que o mundo tem a oferecer. Mas bebem a água para tornar ter o quê? Sede. Porque a única água que supre a nossa necessidade espiritual, ela está em quem? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A serva do Senhor, escrevendo no livro Desejar Todas as Nações, na página 187, ela diz assim: aquele que busca descedentar-se nas fontes do mundo, beberá apenas para tornar a ter sede,
Por toda parte estão homens descontentes, anseiam qualquer coisa que supra a sua necessidade, a necessidade da alma. Unicamente um pode satisfazer essa necessidade. Esse alguém é Cristo Jesus. A divina graça que só Ele pode comunicar é uma água viva, purificadora, refrigerante e que revigora o quê? A nossa alma. Deus seja louvado. Nós estamos procurando hoje matar a nossa sede espiritual. A nossa diferença, irmãos, para o mundo, para as pessoas que estão lá fora, é porque nós estamos buscando realmente todos os dias beber desta água, matar a nossa sede. E o mundo aí fora sente a necessidade, mas não busca. Mas não procura água que somente está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem pode ler para mim, por gentileza, o versículo número 15? Muito obrigado, irmão Luciano. Irmão Luciano e os demais irmãos. Essa mulher tinha entendido ainda que água era essa que Jesus estava querendo falar para ela? Não. Falou, Senhor, se tu tem essa água aí, que eu nunca mais vou ter sede, então me dá. Porque aí eu não venho aqui agora buscar água para beber. De uma vez por todas eu bebo essa água e não tenho mais sede. Mas Jesus não estava falando dessa água. Jesus estava falando da água agora espiritual. E Jesus foi um pouco mais fundo ainda para que aquela mulher pudesse entender. Só que muitas vezes, para que nós venhamos entender a nossa real necessidade de Jesus, é necessário nós entendermos, irmãos, o quão fraco nós somos, o quão dependente, o quão pequenino nós somos diante de um Deus grande. E agora Jesus quis mostrar para ela a necessidade da sua alma. Jesus corta o assunto agora de uma forma até um pouco abrupta, possamos dizer assim. E no versículo 16 e 17 ele fala assim, olha, vai lá, chama então agora o teu marido aqui. Chama o teu marido. Aí aquela mulher disse assim, não tenho marido. E Jesus fala para ela, você tem razão ao dizer que não tem marido. Por que ele disse isso? Porque já teve 5, e esse agora que tu estás, não é o teu marido. Não é o teu marido. O que você disse é verdade. Jesus agora, irmãos, ele mexe na ferida daquela mulher. Aquela mulher era uma mulher adulta. Ela já estava no 6º casamento. Teve 5, e esse que ela estava agora, não era o seu esposo. Então ela reconheceu agora, ou a partir de agora ela deveria reconhecer a sua necessidade de quem? De Cristo Jesus. Agora, como que ele sabe? Como que ele sabia realmente que ela tinha essa quantidade de casamentos no passado, né? Amados, Jesus ali, ele mostra agora os pecados daquela mulher, não com o sentido de acusá-la, mas com o sentido de mostrar a ela realmente a sua necessidade. E muitas vezes Jesus ele trabalha da mesma forma com cada um de nós. Ele mostra os nossos defeitos, os nossos pecados, para que vejamos quem realmente nós somos. Só quem conhece verdadeiramente o Tiago é quem? É Deus. Só quem reconhece o Neto é Deus. Só quem conhece a irmã Joel é Deus. É Jesus. Então agora ele mostrou que ele conhecia ela de uma forma profunda e que ele queria realmente mudar a realidade da sua vida. É assim que Jesus ele trabalha em nossos corações. Amados, a palavra de Deus fala agora, através da sua serva, que Jesus a convencera de que lia os segredos de sua vida. Sentiu, entretanto, que ele era seu amigo, compadecendo dela e amando-a, se bem que a própria natureza de Cristo emanava e condenava os pecados daquela mulher, não preferia palavra de acusação, mas falara de sua graça que ele podia renovar a alma. Desejado, página 189. Jesus falou para aquela mulher a sua situação.
mas para que ela pudesse entender a sua real necessidade, a fim de que ele pudesse renovar, estabelecer a sua vida espiritual e dar-lhe agora um sentido para a sua vida. Amados, versículo de número 25 e 26. Quem pode ler para mim, por favor? Amém? Irmãos, naquele momento agora, Jesus ele se revela àquela mulher. Poucas vezes na Bíblia Sagrada Jesus se revelou a alguém. Os irmãos se lembram da experiência que ele teve com Pilatos? Pilatos perguntou para Jesus o que era o quê? A O que é a verdade. verdade? O que é a verdade? Jesus não se revelou como se revelou aos discípulos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, por quê? Que foi diferente a experiência de Pilatos para a experiência da mulher samaritana? Será que ela era mais santa do que Pilatos? A diferença era que uma estava aberta para reconhecer Cristo Jesus na sua vida e o outro não. O outro apenas tinha curiosidade. Quantas pessoas não têm curiosidade de Jesus? Quantas pessoas não invocam o nome de Cristo Jesus, mas realmente fogem quando é necessário uma experiência espiritual com Cristo? Amados, neste momento agora, Jesus fala: eu sou o Messias que falo contigo. Ele se revela a ela. Nada mais está escondido. Ela entende agora que aquele judeu empoeirado, sujo, cansado daquela viagem, não é qualquer um. É Jesus Cristo que veio salvar e libertar aquele que estava cativo pelo pecado. E ela agora, irmãos, recebe Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas quando nós recebemos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, no versículo 14, que eu li, no capítulo 4, diz que quando bebemos desta água que é Cristo Jesus, nos tornamos o quê? Nos tornamos uma fonte de água a jorrar. Aquele que conhece a Cristo Jesus, irmãos, ele não fica só para si. Ele leva Jesus para quem? Ele leva Jesus para os outros. A felicidade dele exala. A vida dele agora testemunha de que ele teve um encontro íntimo com quem? Com Cristo Jesus, o nosso Senhor. E naquele momento, irmãos, aquela mulher, ela teve uma experiência maravilhosa com Cristo. Diz agora no versículo 28 até o 30, diz que quando a mulher deixou o seu cântaro e foi até onde? Até o seu povoado, até Sicar. E ela disse para aquelas pessoas que ali estavam: venham comigo e vejam o homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso Cristo? Versículo 30, o que diz? Hein? Então aquelas pessoas saíram da cidade e foram até quem? Até Jesus Cristo. Irmãos, aquela mulher, ela levou Jesus Cristo agora a quem? Aquelas pessoas. E falou com entusiasmo, com ânimo: olha, ele falou tudo o que eu tinha feito, tudo o que eu fiz. Ele é o Messias. Venham, vamos ouvir o que ele tem a falar. Irmãos, a Bíblia fala que Jesus passou com os samaritanos quantos dias? Irmãos, se lembram? Versículo 38 diz assim, olha, versículo 39, perdão. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho daquela mulher, que ele tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com ele quantos dias? 2 dias. Irmãos, que maravilha, que milagre, que milagre. Os irmãos se lembram daquela experiência de Cristo ao passar em Samaria? Aqueles homens rejeitaram a Cristo Jesus e Tiago e João falaram o quê? Senhor, que oremos para que desça o quê? Fogo do céu e consuma esse povo. Já agora a experiência com os samaritanos foi diferente. Aquelas pessoas agora tiveram curiosidade de conhecer quem? Jesus. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Se Jesus tivesse ido com os seus discípulos
pregar naquele vilarejo de Sicar. Será que ele tinha tido o mesmo êxito que ele teve com aquela mulher? Aquela mulher, ela foi o quê, irmãos, para o evangelho? Ela foi uma porta de entrada. Ela foi missionária, porque ela foi transformada, porque ela experimentou da fonte da água da vida. Irmãos, aquela mulher, ela abriu agora oportunidades para que aquele vilarejo pudesse ser salvo pela graça e pelo poder de Jesus. Isso nos mostra o tato que devemos ter para com as pessoas, com as almas. Deus nos mostra aqui agora o meio que ele usou para que pudesse chegar aos corações dos samaritanos. Agora no versículo, irmãos, 42, eu achei muito interessante que eles disseram agora àquela mulher: agora não é mais por causa do que você nos falou que nós cremos, mas porque nós mesmos o quê? Ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Primeiramente, aquela mulher levou Cristo às pessoas. Eles acreditaram, mas eles tiveram que fazer o quê? Contato pessoal. Experimentar. Por isso o tema da mensagem: experiência pessoal que transforma. Eu preciso de ter a minha experiência. A minha experiência não vai ser igual à de vocês. Cada um de nós temos uma experiência com Deus de forma diferente. E essa experiência tem que ser o quê? Individual. Essa experiência ela tem que ser, irmãos, algo que só eu e Deus sabem. No meu quarto, trancado, na minha porta, orando, buscando ao nosso Deus, para que Ele possa também, em minha vida, fazer a transformação como Ele fez na vida daquela mulher. Amados, aquela mulher deu frutos para a honra e glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aquela região de Sicar foi evangelizada. Aquelas pessoas encontraram realmente em Cristo Jesus, nosso Senhor, aquele que poderia realmente libertar dos seus pecados, dos seus erros, das suas falhas. Irmãos, conta-se uma experiência. Diz que um homem estava na Avenida Paulista e lá ele colocou uma mesa. E as pessoas que passavam ali viam uma inscrição naquela mesa dizendo assim: Jesus não existe, convença-me ao contrário. E na Avenida Paulista passa ali muitas pessoas. E as pessoas passavam, tentavam convencer aquele ateu com argumentos e mais argumentos de que Jesus realmente ele existe, de que ele transforma vidas, de que ele liberta pessoas. E muitos daqueles argumentos, por mais lógicos que fossem, não convenceram aquele ateu. Mas um homem simples chegou lá, sentou à mesa e começou a conversar com aquele ateu. Ele tentando explicar para aquele homem que Jesus existe, ele usou uma experiência bastante interessante. Ele pegou um biscoito e ele comeu o biscoito e perguntou ali àquele ateu: que gosto tem esse biscoito? Ele é salgado ou ele é doce? E o ateu disse assim para ele: olha, pelo que eu estou vendo, esse biscoito é doce. Aí deu mais um mordida do biscoito e falou assim: ele é de chocolate ou de morango? Pelo que eu estou vendo, ele é de chocolate. Agora, como você sabe se você não? A mesma coisa é com quem? Com Cristo Jesus. Nós só sabemos se Ele existe. Nós só sabemos se Ele transforma, se Ele liberta, se eu tiver a minha experiência. Hoje eu quero que essa manhã, meu desejo, que saiamos aqui tendo uma nova experiência com Cristo Jesus. Amém. Que a mesma experiência que aquela mulher teve com Cristo Jesus, ela possa também ser a minha e a tua. Que possamos testemunhar desse Deus. Que possamos levar esse Jesus com alegria, assim como aquela mulher levou. Entendendo que a salvação é um privilégio de quem? Dado a cada um de nós por meio de Jesus. Que Deus possa nos abençoar e que essa experiência possa ser realmente algo verídico em nossas vidas. Amém? Deus abençoe para nós, em nome de Jesus. Amados, vamos colocar em pé. Vamos louvar nosso Deus com o número 295.
careço de Jesus. Ti